eu sou o professor Niraldo e estou aqui para ajudá-lo na busca pela saúde plena. Nesse padrão, então, como conceito geral, nós precisamos resgatar um pouquinho do conceito da fitoterapia. Fitoterapia, então, que consiste basicamente do uso de plantas medicinais para fins terapêuticos. Dentro desse conceito de fitoterápicos, nós precisamos definir e compreender que a planta medicinal é uma entidade química que apresenta diversos princípios ativos contidos na sua estrutura biológica. Ou seja, quando nós tratamos um paciente com uma planta medicinal, nós temos que levar em consideração o número de possibilidades químicas que nós estamos administrando a esse paciente. Então é um conjunto de princípios ativos. Em geral, esses princípios ativos atuam sinergisticamente, ou seja, eles facilitam a absorção, facilitam a distribuição ou a interação nos receptores, são favorecidas pela associação desses compostos presentes na estrutura vegetal. Essa consideração inicial nos leva então ao conhecimento de que a planta apresenta metabólitos primários e metabólitos secundários. Esses metabólitos primários e secundários, eles são absorvidos a partir da administração no local onde eles são administrados. Depois da administração das plantas, numa dose conhecida, nós vamos então encontrar concentrações plasmáticas desses princípios ativos. E é isso então que vai ser distribuído a todo o organismo para que tenhamos a ação farmacológica dessa planta no seu sítio de ação. Quando nós visualizamos também as plantas medicinais, a gente sabe que elas são capazes de absorver a partir da natureza os principais elementos químicos para que ela possa construir esses metabólitos. Então, as variações sazonais, as variações ambientais às quais a planta é submetida, relativamente definem a quantidade dos princípios ativos contidos nessa estrutura vegetal. Então, toda a planta para fins terapêuticos, ela deve ser padronizada em termos de suas concentrações dos princípios ativos. E essas concentrações derivam basicamente das condições às quais a planta é submetida. Isso então nos refere à fitoterapia clínica. A fitoterapia clínica como um princípio de tratamento de doenças ou de prevenção dessas doenças a partir do uso de plantas com validações botânicas, ou seja, a identificação correta da planta medicinal que está sendo empregada. Validações químicas, caracterização de todos os princípios ativos contidos na estrutura vegetal que está sendo administrada ao paciente, definindo a sua quantidade de princípios ativos e estabelecendo com isso a possibilidade de geração de uma dose para que contenha princípios ativos em concentrações conhecidas. Faz parte também do conceito da fitoterapia clínica a validação farmacológica, ou seja, a identificação dos principais mecanismos de ação relacionados à administração daquela planta, a absorção dos seus princípios ativos e a distribuição a todos os tecidos onde esses princípios ativos atuarão. Então, a identificação desses mecanismos nos ajuda a prever interações, a prever ações farmacológicas e atividades terapêuticas atribuídas a essa planta. Então, o conhecimento prévio de toda a caracterização química é indispensável para que a gente possa compreender quais interações podem estar acontecendo depois que o indivíduo faz uso da planta e faz uso concomitante de algum medicamento ou de algum alimento. Então, a necessidade dessa compreensão farmacológica da planta é fundamental para a compreensão dos tipos de interações medicamentosas que podem acontecer com o uso concomitante da planta como estratégia terapêutica, mais os medicamentos que serão usados. Então, dentro desse conceito ainda principal da fitoterapia, nós precisamos levar em consideração o fluxograma que gera os princípios para o tratamento fitoterápico na clínica. Vejam bem, nós estamos então falando de uma padronização da planta medicinal que envolve a área da botânica, a necessidade da identificação botânica correta.
Nós falamos também da definição de uma parte específica da planta que contém o princípio ativo necessário para a geração do efeito farmacológico. Nós temos então que buscar a principal estrutura vegetal que contenha concentrações conhecidas desses princípios ativos. Temos também que definir a estabilização dessa parte específica do vegetal usado para fins terapêuticos, transformando então essa parte da planta em droga vegetal. A droga vegetal que deve então ser caracterizada quimicamente, para que a gente possa ter o efeito farmacológico definido e previsivelmente acontecendo no nosso organismo. Nós temos também que estabelecer uma metodologia extrativa que garanta que, ao empregar um método e definirmos um tipo de extrato, nós tenhamos nesse extrato aqueles princípios ativos que farão o efeito farmacológico no indivíduo, garantindo assim uma dose que possa ser estabelecida pelo prescritor. Então, planta, droga vegetal, método extrativo e definição do tipo de extrato, extrato aquoso, extrato oleoso, extrato etanólico, extrato hidroalcoólico, diferentes extratos com diferentes características químicas. Nós temos que definir também uma forma farmacêutica a qual esse extrato vai ser administrado ao paciente. Pode ser, por exemplo, na forma líquida mesmo, na forma de extrato, de tintura, de extrato fluido ou de chá medicinal mesmo, mas pode ser também uma forma farmacêutica diferenciada, na qual o princípio ativo seja carreado para as concentrações plasmáticas de maneira mais eficiente, com menos transtornos, com mais eficácia, para que nós tenhamos concentrações plasmáticas adequadas e a geração de efeitos terapêuticos melhor definidas. Então, a definição da forma farmacêutica caracteriza o princípio ativo contido dentro do extrato e garante uma dose naquela forma farmacêutica estabelecida pelo prescritor. Então vamos imaginar aqui, nós podemos ter um extrato que foi obtido a partir de uma droga vegetal. Nesse extrato nós podemos desidratá-lo, se for a água ou solvente. Nós podemos extrair o solvente, se for o extrato etanólico, ou qualquer outra forma de extração, e transformar esse extrato em extrato seco. Isso é possível então de ser incorporado dentro de uma cápsula. Então nós vamos estabelecer uma quantidade do extrato dentro de uma forma farmacêutica cápsula. Extrato seco dentro de uma cápsula que contenha, a partir dessa dose, dessa definição de quantidade, uma equivalência proporcional de princípios ativos. Então nós temos que, na padronização da fitoterapia clínica, estabelecer uma dose a partir de uma forma farmacêutica que contenha uma quantidade de extrato suficientemente grande para que nessa quantidade de extrato tenhamos a proporção de princípios ativos capazes de gerar o efeito farmacológico. É dentro desse conceito que nós estabelecemos então os mecanismos farmacológicos de ação na farmacologia clínica fitoterápica, bem como as proporcionalidades de vias de administração, dose e posologia, para garantir ao paciente que ele tenha um resultado esperado na terapêutica fitoterápica. Meu professor Niraldo, eu estou aqui para ajudá-lo na busca pela saúde plena para todos. Forte abraço e até breve!